O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nossa entrevista 161 do programa Vozes dos Biomas traz um panorama da situação atual da Caatinga. Neste bate-papo, recebemos o doutor em Geologia, Washington Franca Rocha, coordenador da equipe Caatinga do MAP Biomas, que promoverá uma imersão sobre a Caatinga desde 1985 e quais impactos são mais importantes atualmente em sua conservação. Washington, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. A primeira pergunta, que eu quero fazer a você é a seguinte: quais são os destaques do mapeamento anual da cobertura e uso da terra no Brasil entre 1985 e 2021 no bioma Caatinga? O que mostrou-se, nos dados do MAP Biomas, em termos de relevância, em termos de destaque para o intervalo, o período de 1985 a 2021, foi a redução da cobertura vegetal natural, a gente chama natural, e em termos de 10,57%, houve essa redução nesse período, enquanto que a agropecuária, o uso por agropecuária, ele teve um ganho correspondente percentualmente a 24,15%. Então, esse foi o principal destaque que nós identificamos utilizando o monitor de uso e cobertura da terra do MAP Biomas. Pôde constatar e que mereceu também destaque que, de uma forma geral, as áreas antropizadas no biomas nesses 37 anos, elas aumentaram, elas acresceram cerca de 25,59%, o equivalente aí a 6.337 milhões de hectares. Então, houve também essa outro elemento como destaque. A gente ainda observou outros dados, mas já não relativos a uso e cobertura. E com relação ao grau de gravidade, com a redução de águas superficiais, que tipo de informação é essa quando a gente fala de seca, semiárido, principalmente, O que vem de projeção? Nós temos um monitor, o MAP Biomas Água é um monitor específico, que faz essa contabilidade, esse mapeamento, das águas superficiais, E, de fato, a gente recebeu aqui uma estatística geral aí de até ganho, parece até uma incoerência, porque a gente está vendo os padrões de tendência, na verdade cita uma tendência à redução dos recursos hídricos, mas quando a gente fez o balanço, o nosso balanço deu cerca de 0,94%, quase 1% de ganho. Mas como é que isso explica? Na realidade, a flutuação da pluviometria no bioma, e nos últimos 4, 5 anos, houve uma quantidade muito grande de chuva. Então, os reservatórios que estavam com tendência a secar, eles encheram. Então, nessa contabilidade que a gente faz, a gente tem um balanço até positivo, ligeiramente positivo, mas quando a gente olha o gráfico de tendência, o gráfico de tendência ele é feito a partir das flutuações de período seco, período chuvoso, mas a tendência ela está negativa, ela está tendendo à redução dos recursos hídricos. Então, há uma tendência à redução, embora o número do balanço ele tenha dado ligeiramente um dado positivo. Bem pouquinho, mas sim.
Agora, a minha dúvida, até para a gente, né, poder acrescentar essa informação, dentro da Caatinga, né, quais são as regiões mais prioritárias, né, que estão tendo necessidade de ter um olhar um pouco mais dirigido, né, até da gestão pública, né, nos cuidados e também da própria sociedade? Ok. A gente, sim, que se a gente juntar aqui uma série dos monitores que nós utilizamos, né, não só o histórico de uso cobertura, o monitor de águas, né, que a gente acabou de falar, o monitor também de incêndios, né, de fogo, né, e também os alertas de desmatamento, a gente colocaria aí como áreas, né, de maior fragilidade, primeiro, a regiões ribeirinhas às grandes bacias hidrográficas, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, né, faz um filtro na bacia, pega uma bacia hidrográfica de São Francisco, por exemplo, a gente tem não só um efeito histórico de desmatamento, né, nessa região, mas a gente tem uma redução também, uma tendência à redução de recursos hídricos, mas a gente tem também grandes alertas, né, afetando essa bacia e ainda uma fragilidade nessa bacia relativa aos processos erosivos. Né? Então, é uma área de alta fragilidade, né, certamente vai estar afetada e existe comunidades ribeirinhas que dependem, né, estão integradas, né, com essa fonte de recursos. Então, isso é das nossas preocupações. A segunda, né, preocupação tem relação com as áreas as áreas próximas aos chamados núcleos de desertificação, que a gente percebeu uma tendência, né, ainda não conseguimos demonstrar isso claramente, estamos na realidade precisando de indicadores de referência, mas quando a gente vê, por exemplo, a questão da permanência de solo exposto, né, em áreas vizinhas a esse núcleo durante décadas, chama atenção, porque exatamente o processo de desertificação ele se caracteriza, né, pela perda de produtividade, né, do solo. Né? E se você tem um desmatamento, solo exposto, e a gente está constatando aí que estão passando décadas e ele não se recompôs, né? Então isso já levanta a suspeita de que esse processo pode estar expandindo a partir desses núcleos de desertificação. E como a desertificação ela tem graves consequências de natureza social, né, econômica e social, esse também é um ponto a merecer cuidado também dentre os problemas identificados no bioma. E, Washington, o que dá para se observar no relatório é que houve um aumento, né, da agropecuária, né, na Caatinga. E com isso, obviamente, né, desencadeia vários processos de degradação também, né? Como é que é visto por vocês essa situação, né? Existe também, são as mesmas regiões ou tem alguns locais, assim, dentro da Caatinga que você poderia citar, né, que é mais preocupantes? Então, uma boa questão, né? Que a gente percebe, né, uma certa configuração de um padrão de desmatamento ocorrendo em toda a borda oeste do bioma. Né? E, assim, a gente juntando outros dados, inclusive ocorrência de incêndios, de queimadas, há muito alerta exatamente, inclusive áreas grandes, né? A gente percebe uma das explicações seria a possível expansão da fronteira agrícola do Cerrado, né, do Mapotopiba, para a Caatinga, né? Condições ambientais, elas são de transição, né?
Então, você ainda encontra terras, vamos dizer assim, possíveis de se construírem áreas de expansão da agropecuária, né? E aí exatamente que a gente levanta aí o sinal amarelo, né? Uma preocupação, porque estão sendo desmatados, né? A área de floresta, não diria, mais natural, que a gente já viu com a tendência de redução, elas acabam sendo objeto de desmatamento. Então, em vez de se implantar em outras áreas degradadas, áreas que já foram abertas para pastagem, etc., estão desmatando para expandir essas fronteiras agrícolas. Então, isso levanta aí um alerta, né? Principalmente no quadro, né, que você tem do bioma, de uma quantidade, um percentual de áreas protegidas bastante reduzido, né? E então a gente tem essa preocupação com essa expansão, né, da agropecuária, principalmente aí nessa borda oeste do bioma. Bom, como você mesmo citou agora a questão das áreas protegidas, né? Eu gostaria que você pudesse também falar o que vocês analisaram com relação às áreas protegidas e o quanto elas configuram, né, dentro do total do território, que já que são poucas, né, que deveria haver mais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente levantou é que o conjunto, né, de áreas protegidas, né, dentro do bioma, incluindo aquelas de não só federal, mas estadual e até mesmo municipal e de todo tipo de área protegida, ela não excede, está próximo de 9% do bioma como um todo. Tá? Porém, desse percentual, apenas 2%, né, desse recorte, apenas 2% constitui unidade de proteção integral, onde realmente a lei veda, né, qualquer tipo de intervenção. Então, isso já é uma limitação. E dentro dessa área, dessa percentual, desse mosaico aí de áreas protegidas, né, a gente vê aí uma tendência, aí, a gente detectou uma redução em torno de 3% da vegetação de savana, né, da caatinga. Né? E enquanto a agricultura teve um pequeno ganho, 1,42, e pastagem, 2,06. Então, nós temos poucas áreas protegidas e, dentro dessas áreas protegidas, esse processo de redução de áreas naturais e ampliação de uso, ele tá se configurando, né? E com valores relativamente expressivos, né? Se considerar que estamos falando de área de conservação. Né? Você ter aí 3%, né, de redução de área de conservação dentro da área de conservação, né, no seu conjunto, é algo bastante preocupante. E dentre essas áreas protegidas, né, quais que você poderia exemplificar, né, que trazem mais preocupações para vocês, assim, nessa questão aí da degradação, enfim, né, do desmatamento? Na verdade, assim, a gente não se deteve assim especificamente em uma área, né? Até mesmo porque as dimensões não são muito grandes, mas assim a gente percebe um conjunto, um mosaico, né, de áreas onde está acontecendo ali naquela conjunto ali de áreas entre o noroeste da Bahia, sul do Piauí, né, onde você tem ali a Serra das Confusões, você tem o Boqueirão das Onças, tem um mosaico ali de unidades de conservação e
aí até o que a gente falou antes, elas estão ali vizinhas ao Matopiba, né? E essa expansão, né, que está tendo, né, para a borda oeste, ela inevitavelmente ela está afetando essas áreas de conservação. E ali é um mosaico grande a conservação. Quando você olha no mapa, tal, é onde você tem talvez o maior destaque entre mosaico de conservação de áreas. Inclusive, a Serra da Confusão, esses parques lá no Piauí, por exemplo, eles são um registro, né, da caatinga típica, né? E precisará haver realmente um controle nessas áreas, né? São representantes talvez únicos do bioma. Né? Inclusive com patrimônio arqueológico, né? Tem áreas lá com sítios arqueológicos de grande importância. Né? E, Washington, quais recomendações, né? Porque vocês analisaram praticamente 4 décadas, aí se vê, né, um histórico, né, que dá para analisar quais são os modelos de desenvolvimento, né, que estão decorrentes, né, nesse estudo. E que tipo de recomendação que você poderia exemplificar para a gente, que são as principais, né, dentre tudo que vocês apuraram? A gente sempre convida representantes, né, dos órgãos ambientais estaduais, né, e também de outros setores, né, que possam contribuir para o debate. Por quê? O que a gente observa em geral e que, de certa forma, facilita esses indicadores, né, não tão bons? Os próprios estados eles não têm sistemas bons de gestão, de monitoramento, né? E o processo de autorização de supressão, etc., e também de fiscalização, né, de cumprimento, né, do que seriam essas áreas de restrição, né, essas áreas restritas, não vem sendo cumprido. Então, o Estado, por ele não ter um sistema de gestão bom, muitas vezes ele libera a área de supressão, né, atendendo muitas vezes pressão, né, de grupos empresariais e não percebe, né, não vê o conjunto de informação e não percebe que não foi uma decisão acertada, né, já que aquela expansão daquelas áreas elas estão causando. Um exemplo assim bem pragmático do que eu estou querendo dizer, a gente tem, por exemplo, aqui no oeste da Bahia, que é a região de Barra, por exemplo, a gente vê lá um planejamento para já licenciado tal para implantação de fazendas de geração de energia solar, placas solares. Só que aí você vai e olha no projeto onde é que essas fazendas vão se instalar, aí você vê que elas estão, no projeto, elas estão em área de não em área natural, né? Ou seja, vão desmatar para implantar placa e foi autorizado implantar fazenda. Será que não haveria uma negociação, por exemplo, existem áreas que já estão degradadas e que estão próximas ou que têm, né, um mesmo potencial, né, possivelmente mesmo potencial de geração, então por que não pode desenvolver um projeto, autorizar esse projeto em essas áreas que já não há mais, que já houve, né, o desmatamento? Aí você vai abrir uma nova área, né, essa autorização ela é dada. Então, existe essa questão de gestão pública, né, do modelo de concessão. Então, isso precisa ser discutido com a sociedade, precisa mostrar que os órgãos, né, de controle eles precisam ter essa compreensão. Uma outra questão também envolvendo aí lá na Matopiba, né, não está relacionado exatamente a uso e cobertura, mas está relacionado, por exemplo, à disponibilidade hídrica, a questão das outorgas de água para irrigação, né?
Então, não é feito não se tem um sistema geral de análise desses impactos, né? E essas outorgas, elas são concedidas praticamente caso a caso, individualizado, e não se vê o conjunto, né? Então, quer que isso em médio prazo vai acontecer? Superexploração dos aquíferos, consequência, rebaixamento dos aquíferos, aí você não tem fonte de água para os rios, então a tendência é você reduzir a disponibilidade hídrica de superfície, né? E, consequência, isso vai afetar também a própria integridade do bioma, na medida que aumenta o estresse hídrico. Então, peguei 2 exemplos, né, concretos, né, de situação que ocorre. Então, a recomendação é essa, né? A nossa recomendação é que o sistema, por exemplo, o MapBioma disponibiliza hoje sistemas, né, gratuitos, né, que podem ser utilizados e que os órgãos utilizem esses dados. Se tem dúvidas, procurem outros meios, mas pelo menos consultem, né, esses dados que já estão disponibilizados, públicos, gratuitos, né, e que podem ser utilizados nessas análises, né, para basear, subsidiar essas concessões e também as ações de fiscalização. Washington, a gente está chegando nos momentos finais e eu gostaria que você também pudesse fazer suas considerações e, ao mesmo tempo, falar para a gente assim, algumas coisas que são mitos, que às vezes a gente tem aquela visão da caatinga, né, e não necessariamente é aquilo que a gente, né, deveria estar compreendendo, né, do bioma, até para a gente aprender um pouco mais com você também. Obrigada. Então, eu vou começar pelo mito, né? Qual é o mito? O mito é de que trata-se de um bioma chamado bioma pobre, né? Sem diversidade biológica, assim. Por que é que a gente vai conservar esse bioma? O que é que ele controla? Isso é um mito, né? Os estudos, né, de especialistas, né, de diversas universidades, pesquisadores de universidade, várias universidades, não só da região Nordeste, mas de outras regiões, né? Tem demonstrado a riqueza, né, da biodiversidade no bioma caatinga, né, comparável aos biomas, né, que estão no bioma Amazônia. Se duvidar, até tem uma elevada biodiversidade comparado a outros biomas. Então, esse é o primeiro mito, né? Não é um bioma pobre, ao contrário, é um bioma com uma riqueza muito grande, né? Já tem inventários, está constatado, está comprovado pelos trabalhos aí feitos por diversos cientistas. A segunda questão importante é que a questão até visual, né? Que não há florestas na Caatinga, né? Como é que tem desmatamento na Caatinga se não tem floresta? Tem floresta, só que a característica da floresta no bioma Caatinga era diferente da floresta na Amazônia. Primeiro questão não é a floresta que está verde o ano todo, né? É uma floresta que pode ficar no máximo 2, 3 meses, né, com folhas, né? E depois o estresse hídrico, ao desfolhamento, e se passa meses, né, o resto do ano, no estágio de hibernação, né? Não morreu, não houve. A floresta ela continua lá, né? Ela está hibernando, né? Mas o visual, aí se tira aquelas imagens e coloca. Aliás, tem que também fazer o contraponto, né? Também não. O fato de você tirar uma imagem e observar aquela imagem de áreas totalmente desfolhadas, isso não significa necessariamente também que seja degradação, né? A degradação, existe métodos para identificar a degradação. Aquela imagem, naquele momento, pode significar exatamente uma hora um período de senescência, né, de hibernação da vegetação, e não degradação. Existe técnica para identificar a degradação. Então, esses são alguns dos mitos, os principais mitos que a gente vê. Um terceiro mito, né, que também é importante,
Eu lembro que lá para 2004, né, um tempinho, quando eu andava aí pela Caatinga fazendo um mapeamento, né, lá pelo ProBio, lá do Ministério do Meio Ambiente, né, eu coordenava esse mapeamento por bioma Caatinga. Eu lembro que uma vez eu me deparei uma área aí bem do sertão aí do Nordeste com uma dessas, tipo um outdoor, né, tal, assim, bem antigo, que por alguma razão ele ficou lá e aquele outdoor devia ser da década dos anos 70 por aí e tal. E o que é que o outdoor tinha? Ele tinha ele era dividido assim um mês e tinha duas fotos. A foto da esquerda mostrava esse cenário da Caatinga que eu descrevi para você aqui, que é um momento de hibernação, senescência, onde você olha e parece tudo morto, né? E aí do lado direito tem o que seria equivalente àquele mesmo cenário, só que com irrigação, com agricultura, tal, tal. Aí o que é a mensagem que quer passar? A mensagem quer passar que você que o desenvolvimento, né, do bioma ele passa por intervenções que vão levar vão trazer de volta a vida para o bioma, né? Só que isso é um conceito, é um modelo hoje, né? Muitos ecologistas discutem que o que você tem, o principal forma, né, de se extrair, né, os recursos, né, do bioma com sustentabilidade é que as técnicas, né, a serem utilizadas elas tenham harmonia com as condições do bioma. Então, existe agricultura de sequeiro. Você não precisa estar irrigando tudo para plantar coisas que dependem de muita água. Por quê? Você vai ter que gastar muita água, tá? E vai agredir o ambiente. Enquanto que existem outras formas de fazer o aproveitamento produtivo do bioma utilizando outras tecnologias, né, que sejam tecnologias adaptadas, né, adequadas, né, para as condições do bioma. Então, esse é mais um mito também que precisa ser, inclusive, esclarecido. Né? Daí também a importância, aí vem para a parte das recomendações e educação ambiental. Né? É essencial porque nem até mesmo na população, né, que está dentro aqui do bioma, a gente percebe que não há esse conhecimento. A gente não pode reclamar porque o paulista, o carioca tal, ele não sabe nada da caatinga, então fica o tempo todo achando mas você vem aqui dentro aqui muita gente também não conhece. Eu tive uma aluna aqui uma professora, né, que foi minha aluna aqui no mestrado de ensino na educação ambiental, tal, e ela fez, né, o trabalho dela de formação, né, de conclusão de curso. Ela tinha foi um trabalho experimental. Ela tinha uma turma numa escola rural, numa zona rural, e localizada numa região de Caatinga, e próxima à escola tinha lá uma vegetação de Caatinga. Então, ela começou a trabalhar com os meninos sobre se eles sabiam, né, que aquilo era uma mata e que era Caatinga. E assim a percepção que eles tinham é que aquilo era mato, não era mata, era mato. Né? E que tinha que desmatar, tinha que jogar tudo que não prestava lá, tal, tal. Eles não entendiam, não tinham a percepção de que aquele mato, né, como eles chamavam, tinha uma importância muito grande, né, para o futuro deles próprios. Né? Então, ela acabou trabalhando, né, com eles esse conhecimento. Ó, vocês têm aqui uma riqueza natural grande e vocês não estão percebendo. Não. Mas porque sempre nossos pais, nossos avós, tá, todo mundo sempre passou a ideia, não, aquilo ali é mato, só tem bicho, só traz coisa ruim para a gente. Bom, gratidão, então, um bom trabalho, né? E que a gente possa ter outros diálogos mais à frente, né? E experiências, né? Que eu sei que você traz também de campo,
né, relacionadas aos anos que você trabalha aí na Caatinga. Muito obrigada, Washington. Eu que agradeço aí, né, e sucesso aí, né, com o seu belíssimo trabalho que você faz, né, ouvindo, né, aliás, o nome do programa, As Vozes do Biomas, assim, ele é bem forte, sugestivo, né, de ouvir, né, dentro né, desses ambientes, desses diversos Brasis, né, que são os biomas, são vários Brasis integrados, então ouvir o que são esses biomas, assim, é bem forte. Parabéns aí pelo trabalho.